Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos começar o estudo sobre criação de filhos, parte 2. Amados, vamos estar orando. Vamos começar orando, intercedendo ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais esse estudo. Pai, continua, Senhor Jesus, nos abençoando, Senhor, com a Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, entender, Pai, o que o Senhor tem desejado falar conosco, todas as Suas vontades para a nossa vida, Pai amado. Peço, Senhor Jesus, que abra, Senhor Jesus, a mente das pessoas que vão ouvir esse estudo, que capacite-me, Senhor Jesus, para que eu possa dar esse estudo, para que todas as palavras que aqui for dita, Deus amado, Deus querido, entre na mente dos seus filhos, Pai, e que a mente dos seus filhos seja como uma terra fértil, que venha frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos começar lendo a palavra de Deus em Marcos 12, 30. A primeira coisa que você precisa ensinar ao seu filho é ensinar a amar a Deus. Vamos ler Marcos 12, 30, que diz assim: Ame o Senhor a Deus. Ame o Senhor seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Essa é a primeira coisa que você precisa ensinar ao seu filho. O seu filho, antes de tudo, ele precisa amar a Deus. E conforme foi dito no outro estudo, Deus não tem neto. Então você precisa ensinar o seu filho. Mas, irmã, como que eu vou ensinar o meu filho a amar a Deus? Você vai sentar com ele, você vai explicar para ele, você vai orar com ele, você vai ter uma vida de relacionamento com Deus. A criança, ela aprende muito, criança ou adolescente, eles aprendem muito com os nossos atos. Então, a partir do momento que você começar a viver, ter uma convivência com Deus, o seu filho vai começar a te imitar. Ou seja, ele também vai ter uma convivência com Deus. Hoje nós vamos abordar alguns temas que está muito presente no nosso dia a dia. Hoje nós temos outro tipo de família. Antigamente era pai, mãe e filhos. Hoje não. Hoje muitas das vezes nós temos madrasta, nós temos padrasto, nós temos mãe solteira, pai solteiro. Nós temos pessoas que moram com outras pessoas na casa, que não é só o pai e a mãe, tem a avó presente. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais de como gerenciar os conflitos que podem aparecer. Vamos fazer tudo isso à luz da Bíblia. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários para eu poder saber se vocês estão entendendo, se vocês estão me ouvindo bem, se estão vendo direitinho. Qualquer problema que tiver ou qualquer comentário pode colocar aí que o Eduardo e a Carol estão aqui e estão ligadinhos aí prestando atenção. Amém? Então vamos lá. Quando nossos filhos estão rebeldes, de quem é a culpa? De quem é a culpa quando os nossos filhos ficam desobedientes? Nós sabemos que a rebelião é um pecado muito sério. E a rebelião, ela se originou lá no céu, com Lúcifer, que se rebelou contra Deus. Então nós temos que ter muito cuidado quando nossos filhos se rebelam conosco. Nós temos que orientar e ensinar os nossos filhos que eles não podem ser rebeldes. O mundo vai ensinar para os seus filhos a ser rebelde. A sociedade vai ensinar tudo aquilo. Você está preparando os seus filhos para viver no mundo não cristão. Então você precisa orientar o seu filho desde cedo. Desde cedo, a não ser rebelde. Precisamos ver isso. E quando você ensina o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas, o seu filho vai entender que ele tem que amar você também. Ele vai entender que ele precisa demonstrar esse amor através de algumas atitudes. Nós também temos que ensinar os nossos filhos a amar ao próximo. Isso está lá em Marcos 12, 31. Vamos continuar. Nós lemos o 30, vamos ler o 31. Que diz assim: Ame aos outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esse. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças. E o segundo mais importante é esse: ame os outros como você ama a você mesmo.
A partir do momento que você começa a ensinar isso para o teu filho vai entender que você não pode ser desrespeitado. Domingo foi falado muito no culto que nós devemos amar as pessoas e respeitar e honrá-la como nós queremos ser honrados e respeitados. Nós temos conseguido passar isso para os nossos filhos? Você tem conseguido passar isso para os seus filhos? Como que os seus filhos têm recebido isso? Você conversou com seus filhos após o culto de domingo? Explicou para eles a necessidade deles estar amando a Deus, deles estar amando o próximo? Você explicou isso para ele? Você tem que deixar claro para ele que ele precisa amar o próximo. Amar ao próximo significa respeitar. E como que nós vamos respeitar? Como que nossos filhos vão nos respeitar se nós não respeitamos os nossos filhos? Às vezes a gente quer que os nossos filhos nos respeitem, mas nós desrespeitamos nossos filhos. Como que nós desrespeitamos nossos filhos? Muitas das vezes existem pais e mães que se valem do autoritarismo. Não é autoridade, amados. Há uma diferença em você ser autoridade e você ser autoritário. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque não é porque você foi colocado como pai e como mãe que você tem que provocar a ira dos seus filhos. Não é assim. Você tem que discipliná-lo sim, porque Provérbios 13:14 diz que você precisa disciplinar o teu filho. Vamos ler lá Provérbios 13:14? Provérbios 13:14. Provérbios 13:14. Peraí, vamos achar, só um minutinho. Hoje nós tivemos um probleminha com a internet, por isso que não já tá tudo anotadinho, tá, amados? Mas só um minutinho, tenha só um pouquinho de paciência comigo. Provérbios 13:14. Que diz assim: o ensinamento das pessoas sábias são uma fonte de vida. Ela ajuda a evitar a armadilha da morte. Então, o ensinamento, você precisa ensinar o seu filho. Você precisa ser uma pessoa sábia para poder ensinar o seu filho. Entendeu? Então, vamos lá fazer uma reflexãozinha aqui. Quando o filho está rebelde, quando o filho está indisciplinado, o pai precisa fazer a criança entender que ela não é o centro do mundo. Amados, por mais que você ame o seu filho, o mundo não vai girar em torno dele. Então você precisa deixar claro que ele não é o centro do mundo. Pai e mãe rebelde não vai criar filho submisso. Por mais que você queira que o seu filho se submeta a você, se você não for uma esposa que se submete ao seu marido, se você não for um pai que se submete à autoridade do seu pastor, se você não for um pai, um profissional que se submete às regras de trânsito, que não se submete às leis em geral, o seu filho não vai se submeter a você. Isso é um perigo muito grande. Para você ter filhos obedientes, você primeiro precisa ser obediente. Você precisa ser obediente primeiramente a Deus. Depois você precisa obedecer às regras da sociedade, ao seu pastor, ao seu patrão. Então, se você quebra algum desses princípios, infelizmente você não vai ter filhos obedientes, tá? E nós temos que agir sempre pelo exemplo. Sempre pelo exemplo. Deixe claro que a desobediência não é aceitável e passível de punição. Deixe isso sempre bem claro para o seu filho. Ore para desenvolver fruto do Espírito ao teu filho. Ore para você também ter frutos do Espírito. Mas ore muito, entendeu? Esteja num relacionamento com o teu filho. Chame ele para orar junto com você. Converse com ele. Tenta entender primeiro o que está acontecendo. O meu filho não é desobediente, mas de uns tempos para cá, ele está desobediente, irmã. Procura ver o que está acontecendo. O que mudou na rotina do seu filho. Você está tendo um relacionamento com seu filho a ponto de você conseguir identificar algo que está errado? Porque às vezes, amado, é alguma coisa que aconteceu e que você não sabe. Então, você procura primeiro estreitar o relacionamento com seu filho.
Ore sem cessar. Tessalonicenses 5,17 diz isso. Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Perdão. Diz ore sem cessar. Então você precisa orar sem cessar. Ore com teu filho. Ore sempre. Não tenha medo de orar com teu filho. Esteja em qualquer momento. Mas eu estou no meio da rua passando por uma grande aflição. Chama o teu filho, ensine para ele a importância de orar. Ensine para ele a importância de orar no momento que você está com raiva. Orar no momento que eu estou com raiva, irmã. Orar no momento que você está com raiva. Passou por uma tribulação, chama o teu filho e fala: filhos, vamos orar, vem aqui. Ajuda a mamãe e o papai em oração. Isso vai fazer você estreitar o laço com teu filho. Vai fazer você criar vínculos com teu filho. E lembre sempre a ele que o salário do pecado é a morte. Então, se ele está em desobediência com você, ele precisa se consertar. Não é para você ameaçar o teu filho, não é para você transformar Deus no Marte. Olha só, se você não fizer isso, não é um Marte a palavra correta, é em algo mal, em alguém ruim. Não é para você fazer isso. É para você explicar para o teu filho que ele não pode ter esse tipo de comportamento. Mas tudo com amor, amado, tudo na base da palavra de Deus. Amém? Outra coisa que nós vivemos no dia a dia. Existe mãe e pai solteiro. E às vezes a pessoa pergunta assim: mas eu sou mãe e pai solteiro, e agora? Como é que eu vou ter autoridade sobre o meu filho? Afinal de contas, eu não posso passar para o meu filho uma pessoa que só briga. Mas ninguém está falando para você passar para o seu filho uma pessoa que só briga. Nós estamos falando para você passar para o seu filho que você é firme, que você está agindo de acordo com a palavra. A palavra vai dizer: ensina o menino no caminho que deve andar. Porque quando crescer, não vai se desviar dela. Então você tem que criar seu filho à luz da palavra. Mas o fato de você ser mãe ou pai solteiro não tira de você a responsabilidade com o teu filho. Não tira de você a autoridade que você tem que ter com o seu filho. Entendeu? Então, você precisa ter o equilíbrio. Leia a palavra sempre que houver dúvida. Sempre que você tiver dúvida do que fazer, procure na palavra de Deus. Sempre. E você pense da seguinte maneira: como Deus agiria? Como Deus agiria de acordo com a situação? Como Jesus agiria? Então você tem que se colocar dessa maneira, dessa forma. Uma coisa que ajuda muito é você fazer o culto doméstico. Aí você me pergunta assim: mas amada, por que esse culto doméstico vai me ajudar tanto com o meu filho? Primeiro, que você vai estar aprendendo a palavra. Segundo, que você vai estar orando com ele. Terceiro, que você vai estreitar os vínculos. Lembra que a gente sempre está falando aqui: estreite os vínculos com teu filho. Deus, ele fez a família para ter um relacionamento. Então não é cada um com o celular, não é cada um num cômodo, é todo mundo junto, como família, como um corpo assim, sabe, bem ajustadinho. É assim que Deus quer você com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Então tome cuidado cuidado que eu digo é de cuidar mesmo, cuidado no sentido de cuidar. Cuide da tua família, cuide do teu filho, cuide da tua esposa. Filhos, cuidem dos seus pais. Uma coisa muito interessante que a gente estava comentando aqui outro dia, e eu gosto de dar exemplo que acontece na minha vida, quem me conhece sabe disso, é que estava eu e Carolina falando sobre usar louças. Engraçado, né? Pode parecer uma bobagem, mas tem gente que pega o copo, compra um jogo de copo maravilhoso, coloca lá que ninguém não pode nem colocar a mão. Os filhos não podem usar, o marido não pode usar. Mas quando chega uma pessoa de fora, ela coloca a mesa, faz aquela cerimônia. Não, amados, precisamos fazer isso todo dia, mas é para o nosso marido, para os nossos filhos. Precisamos cuidar deles, porque senão eles vão se sentir menos importantes. E a pessoa, ela precisa... Deus, ele faz o tempo todo você se sentir amado, você se sentir importante. Faça isso com seus filhos. Faça isso com seus filhos. Faça eles se sentirem amados. Faça eles se sentirem abraçados, acolhidos. Não é uma guerra de pai e mãe para ver quem manda mais. Não é isso. É um cooperando com o outro. Vamos falar sobre tirar autoridade. Sabe?
Uma coisa que me foi perguntada foi, irmã Eugênia, sobre padrasto e madrasta. Isso é uma realidade no nosso meio. Não tem como falar de filhos sem falar de padrasto e de madrasta. E o seu cônjuge, ele só vai ter autoridade a partir do momento que você respeitar ele. Seja ele seu marido, pai dos seus filhos, ou seja ele seu marido, padrasto dos seus filhos. Precisa que você o respeite primeiro, que você age como uma mulher sábia. A Bíblia vai dizer que a mulher sábia ela edifica o lar. Então você vai usar essa sabedoria do Senhor para poder edificar o seu lar. Como? Da seguinte maneira: dê autoridade ao seu cônjuge, seja ele padrasto ou madrasta. Às vezes você precisa ter um acordo entre marido e mulher. Isso é necessário, ter um acordo, para que você não venha discutir na frente do filho, para que um não venha tirar a autoridade do outro, porque criança observa tudo. E se você, esposa, não obedece o teu marido, não é submissa conforme a palavra diz que você tem que ser, não capacho, submissão é andar do lado. A palavra de Deus vai dizer que Deus fez uma ajudadora idônea. Então, como ajudadora, como cooperadora do teu esposo, na criação dos seus filhos. Você, marido, seja cooperador da tua esposa também. Apesar de você ser o cabeça do lar, você não pode, o sacerdote do lar, você não pode usar isso com autoritarismo sobre os seus filhos ou enteados. Isso é uma coisa que Deus, quando você aprende que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo, você tem que amar a tua esposa como você. Você tem que amar os seus filhos como você ama você mesmo. Quando você coloca esse mandamento em prática, fica muito mais fácil as coisas. O que tem acontecido muitas das vezes de famílias desajustadas é porque não querem colocar em prática a palavra de Deus. E quando você não coloca em prática o que a Bíblia fala sobre família, o outro estudo foi dado sobre família, sobre o dever da esposa, sobre o dever do marido. Então, quando você não coloca em prática esse tipo de palavra, você vai ter desajustes na criação do filho. Então, você precisa colocar em prática o que a palavra diz sobre o seu relacionamento. Porque você colocando isso em prática vai ser muito mais fácil. A mulher precisa entender, aqui vou falar especificamente para padrastos. Tá? A mulher ela precisa entender que o atual marido, ele é o chefe daquela família. Não tem como você viver num relacionamento com o teu filho onde você tira a autoridade do teu esposo. Mas ele não é pai, mas se ele está criando, ele tem uma autoridade. Você o escolheu como marido. Automaticamente, ele vai ser pai do seu filho. Porque ele está criando o teu filho. Ah, mas o meu filho já tem 9, 10, 11 anos, 20 anos. Ele está dentro de casa. Ele é a autoridade da casa. Ele é o sacerdote da casa. E você precisa, minha amada, precisa se submeter ao teu esposo. O que acontece muitas das vezes é que as esposas, ela traz como que eu vou colocar como que eu colocarei? Um confronto, uma rixa entre marido e filho, porque você faz separação. E se é uma família, não há separação. O pai atual da criança, ele manda quando a criança estiver com ele. Quando a criança não está com ele, quem vai mandar é o padrasto. Não concordo. Sinto muito. Você tem todo o direito de discordar de mim, amados. Mas a palavra do Senhor, ela fala que a mulher ela tem que ser submissa ao marido. Se você for submissa ao teu marido, você vai entender que o marido que você escolheu, por isso nós temos que orar muito antes de nos casarmos, principalmente quando temos filhos menores, filhos pequenos ou grandes, quando já temos filho, né? Para que Deus envie uma pessoa a qual vai de encontro àquilo que você deseja para o seu coração. Então você, pai e mãe solteira que está procurando um novo relacionamento, ore sem cessar, para que o Senhor venha enviar uma pessoa a qual
Deus tenha preparado para você, para que essa família venha funcionar bem. Amém? Você tem que entender também a seguinte coisa, que você precisa também se submeter. Porque assim, quando ele vê você se submetendo quando o seu filho vê você, que é a autoridade, se submetendo ao teu esposo, automaticamente ele vai entender que ele também precisa se submeter. Vocês estão me entendendo, amados? Quando a esposa se submete ao marido, o filho vai copiá-la. Mas se a esposa não quer se submeter ao marido, fica difícil. Porém, uma coisa que o marido precisa entender é que ele precisa cumprir o que o Senhor diz para ele cumprir na Bíblia, que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Porque quando o homem ama a esposa como Cristo ama a igreja, fica muito fácil dela se submeter. Ela se submete com prazer, porque não é um fardo. Não é um fardo, passa a ser um prazer. Então, quando o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, olha que maravilha que funciona essa família. É assim o modelo de família que Deus criou. Submissão não é, nota, submissão não é estar debaixo do pé do marido. Não é. E sim do lado dele como ajudadora. Maridos, valorizem a sua esposa, para que sua esposa tenha prazer de se submeter a você. Uma outra questão é, sou divorciado. Como é que eu vou ter autoridade com meu filho? Moro em casa separada. Como vou ter autoridade? Com moderação, amados. Com moderação. A primeira coisa que você precisa saber é que você tem que respeitar quem está criando o teu filho. Você precisa respeitá-lo. Você precisa que, se você respeitar ele, volto lá naquele mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Como você gostaria que você fosse tratado se fosse a situação contrária? Se coloque no lugar do marido da tua atual esposa ou no lugar da esposa do teu atual marido. E aí você vai entender o que a palavra quer dizer. Então, você tem que... Existe ex-marido e ex-mulher, nunca ex-filho. Então, seja presente na vida do teu filho. O fato de você morar em casa separada não te exime do cargo de pai. O fato de você pode morar em outra cidade, você não deixa de ser pai. Você pode morar em outro país, a palavra continua servindo para você. Você precisa de um relacionamento com o teu filho. O quão mais estreito possível, amado. Então quer dizer que eu preciso estar lá na casa dele todo dia? Não, meu amado. Existem várias tecnologias que te permitem ser uma presença constante, sem ser física. Você consegue ligar para o teu filho, você consegue fazer videochamada, consegue fazer várias coisas. Então use-se da tecnologia hoje em dia. Mas lembre-se sempre de respeitar quem está lá. Lembre-se sempre, aquela moça que está lá, aquela mulher que está lá, ela é a atual esposa do teu ex-marido. O seu casamento acabou, mas o relacionamento dela com o filho vai perdurar. Então, mulher, se você respeita ela, você ensina o teu filho a ter respeito. Mas eu não quero conviver. Mas pode respeitar, não pode? A gente não precisa conviver, mas pode respeitar. Respeitar você precisa, como cristã. Você precisa, porque Deus mandou você amar ao próximo como a você mesmo. Você vai estar mostrando que você ama Deus, dando bom testemunho, porque a pessoa vai falar, olha lá, como que aquelas pessoas que estão te observando vão falar, olha como que essa pessoa age nessa situação. Mesmo separado, eles têm um bom relacionamento. E os filhos vão sair ganhando. Sem contar que você ainda vai estar obedecendo a palavra de Deus. Olha que maravilha. Precisamos levar sempre em conta a palavra de Deus e tudo que ela diz para a gente fazer. Então, você precisa lembrar disso. Existe uma outra situação, que é quando o marido tira a autoridade da esposa, ou quando a esposa tira a autoridade do marido. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E isso não pode acontecer. Precisa haver um acordo entre as partes. Porque muitas das vezes o filho se vale disso para poder obter vantagem. Por exemplo,
Posso ir na rua? Não. Vai perguntar ao seu pai. Aí ele chega pra você e fala assim, mas meu pai já deixou. E muitas das vezes o pai nem sabe. Ou então, minha mãe já deixou. Então converse sempre entre a sua família. Tenha sempre um diálogo, para que isso venha a ser saudável para vocês. Respeite sempre a ordem do outro. Nunca desautorize o teu marido ou a tua esposa na frente dos teus filhos. Mesmo que a situação for difícil, chegue para ele, converse, chame num canto, entendeu? Muitas das vezes nós criticamos o outro, mas na primeira oportunidade fazemos igual. A gente fala assim, mas ele tirou minha autoridade. E aí na primeira oportunidade nós fazemos igual. Isso não pode. Isso é prejudicial para os nossos filhos. Existe uma outra situação também, amados, onde outras pessoas se metem na criação dos nossos filhos, né? Muitas das vezes nós moramos com os pais, os avós, né? Muitas das vezes nós moramos com tios, com irmãos, com cunhados, né? E que eles tiram a nossa autoridade. Então, como é que nós vamos fazer? Existem pessoas que pecam ao tirar a autoridade dos pais. E isso gera problema até mesmo para o casamento. Então, pai, mãe, entenda que a educação do seu filho compete a você, não a outra pessoa. Não terceirize essa função. Muitas das vezes você deixa o teu filho morar praticamente com os seus pais e depois quando seus pais vêm corrigir, você quer valer da sua autoridade. Você não vai ter autoridade. Não vai ter. Porque eles não vão te reconhecer como autoridade. E além do que, você ainda vai estar desrespeitando os seus pais. Cuidado com isso. Muito cuidado. Então, o primeiro passo é compreender que os teus pais ou os teus irmãos não fazem isso por mal. Muitas das vezes eles vêm na ansiedade de querer ajudar. Eles não converse com eles. Explique, sente, converse, explique com eles. Explique para eles que você precisa ter autoridade, que você aprendeu hoje, que você precisa ser uma autoridade na vida do seu filho. Ensine sempre o seu filho a respeitar os mais velhos. Isso era uma prática tão comum antigamente que está se perdendo. Antigamente, na cidade pequena, quando você encontrava uma pessoa mais velha, você tomava a benção, independente se ela era teu parente ou não. Isso era sinal de respeito. Quem é mais antigo aí vai lembrar. Antigamente, quando nós víamos uma pessoa mais velha, nós oferecíamos lugar para sentar. Hoje não. Então, a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará, mas o amor da igreja não pode se esfriar. O amor da igreja não pode se esfriar. E você vai ensinar os seus filhos a obedecer e respeitar as pessoas mais velhas, principalmente os avós. Cuide dos seus pais. Volto a dizer, cuide dos seus pais. Irmãos e irmãs que têm pai e mãe vivo, cuide deles. Ligue. Mas eu moro em outra cidade, não vejo 2 anos, 3 anos. Se programe. Vá visitá-los, vai ver como é que eles estão. Ligue. Se faça presente. Pergunta se está precisando de alguma coisa. Às vezes eles estão sufocados, cheios de problemas também. Se for possível, desafoga um pouco a carga deles. Ajude-os a carregar. Ajude-os. Então, nós temos que compreender que essas pessoas que se metem, nem sempre elas estão fazendo isso por maldade, né? Elas querem ajudar. Reconheça o esforço delas. Diga não, eu reconheço o seu esforço. Porém, eu preciso ensinar o meu filho. A Bíblia não tira de mim essa responsabilidade. Mesmo que você esteja querendo ajudar, eu preciso ser autoridade na vida do meu filho. Porque vai chegar um momento que você não vai mais estar aqui. E aí, o meu filho não vai me respeitar, não vai me obedecer. Se você permitir que os seus filhos sejam criados pelos seus pais, ou pelos avós por parte de mãe, eles não vão te reconhecer como uma autoridade, a menos que você ensine isso para eles. Então, fique ligado nisso. Significa que eu não posso deixar meu pai criar meus filhos? Não. Cada situação é uma situação.
Você pode, a partir do momento que você se faça presente. Você deixa seu pai criar seus filhos, mas você vai visitar seus filhos? Você colabora de alguma forma? Tem tudo isso, meu amado. E isso não sou eu que estou dizendo, não. A palavra diz isso. Que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Então, você precisa cuidar dele. Seu filho é sua responsabilidade. Mesmo sem concordar com a sua atitude, os pais e os avós que moram junto, eles não podem intervir. O máximo que eles podem fazer é conversar com vocês depois, nunca tirar a autoridade. Avós, por mais que você ame a criança, não tire a autoridade dos pais. Por mais que você ame a criança, amor também é corrigir. Amor também é disciplinar. Então, deixa os pais disciplinarem os filhos. Mesmo que você não concorde, chama os teus filhos depois para conversar. Seja firme com eles, mas com amor. Sempre com amor. Explique que assim eles estão ensinando os seus filhos a te desrespeitarem, mesmo que sejam pequenas. As crianças pequenas, elas fazem uma leitura de quem é a autoridade na casa. Já repararam isso? Já repararam que as crianças pequenas, às vezes muito pequenininha, elas conseguem reconhecer quem é a autoridade na casa? Por quê? Porque elas fazem uma leitura de coisas que muitas das vezes você nem vê. Então, tome cuidado com isso. E quando crescerem, elas não vão respeitar. E muitas das vezes não respeitam nem sequer os avós. Porque foi tirado tanta autoridade, sabe, dos pais, e os pais não se entendiam com os avós. Chega no final das contas, a criança fica perdida, ela não sabe quem obedecer. E aí, quando ela cresce, ela não quer obedecer ninguém. E muitas das vezes nós culpamos a criança. Mas não, ela foi criada num ambiente assim. Ela é fruto do meio que vive. Então, muito cuidado com isso, amados. Seja persistente em trazer para si a educação dos seus filhos. Persista em trazer para você a responsabilidade de educar os seus filhos. A responsabilidade é sua. Volto a afirmar, a responsabilidade é sua. E você está demonstrando amor pelos seus filhos. Assim como você também é responsável por prover alimento, moradia. É o que eu falei anteriormente. Mesmo que more com teus pais, tenta ajudar. Prover um pouco, uma parte do alimento. Entra num acordo. Moradia. Ajuda na moradia. Não seja como uma pessoa distante que vai lá somente visitar e dar presente no Natal. Porque assim você não vai ter relacionamento com teus filhos. E aí seus filhos vão crescer distante de vocês. A minha mãe tinha um ditado muito engraçado que ela dizia assim: quem dá o pão, dá o ensino. Então, se o seu filho, a despesa do seu filho, a exclusividade única dos seus pais, infelizmente, é eles que vão dar o ensino. E aí você tem a sabedoria para acatar, para ouvir e para também respeitar os seus pais. É uma via de mão dupla. Pense nisso. Entenda que amar a Deus também é amar nossos filhos. Os filhos, eles são herança. Eles não são fardo. Eles não são alguma coisa que é para trazer prejuízo. Ele é para trazer alegria. Então não trate os seus filhos como fardo. Se tem algo errado, peça ajuda. Peça oração, converse com o líder, ore, mas nunca esqueça que a maior responsabilidade é dos pais. Você precisa passar um tempo de qualidade com o seu filho. Não é o teu filho em frente à TV, não é o teu filho em frente ao celular, não é o teu filho fazendo qualquer outra coisa, é você e ele. Joga uma bola, bata um papo. Senta para conversar, pergunta como é que foi o ano de 2020 para ele.
Ah, mas teve pandemia, tá? O que ele tirou dessa pandemia? O que ele aprendeu com essa pandemia? Você pergunta pro seu filho como é que foi o ano 2020 para ele? Para você foi difícil, para ele também. Se importe com as emoções da criança. Entenda que você vai ser o primeiro pastor dele. Os pais são os primeiros pastores dos filhos. Depois, claro, eles vão aprender outras coisas. Mas eu não tenho um entendimento da Bíblia, irmã, muito aguçado. Eu não tenho um entendimento da Bíblia muito diferente. Não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso. Você não precisa de uma sabedoria gigantesca, não. Você precisa orar e ler a Bíblia. Porque se você orar e ler a Bíblia junto com o teu filho, o próprio Deus, ele vai te ensinando como que você tem que agir com ele. Como que você vai agir com o teu filho. A pergunta é: você ama o seu filho? Eu tenho uma pergunta aqui. Você ama ele? Você tem amor pelo teu filho? Uma vez eu ouvi de uma mãe lá da nossa igreja uma coisa muito linda. Que ela falou assim: eu amo tanto essa minha filha que meu coração chega a doer, Eugênia. E eu fiquei tão feliz de ouvir isso. Porque eu não sei se essa filha sabe que a mãe ama ela desse jeito. Mas foi muito gostoso de ouvir isso. Foi muito bom de ouvir isso. Sabe, amados, a gente precisa amar os nossos filhos. Mas acima dos nossos filhos, nós precisamos amar a Deus. Nossa, irmã, mas você hoje já falou de amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Amar a Deus. Sobre todas as coisas. De todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Porque quando você ama a Deus, fica muito mais fácil você amar o irmão, você amar o seu filho, você amar o próximo. Fica muito mais fácil. Se você ama o seu filho, dedique-se a ele. Tire um tempo. Larga o serviço. Não estou falando para você ser irresponsável não, amados. Tira um domingo. Um sábado à noite. Vai em algum lugar jogar bola. Senta e pega um violão, vai tocar um violão. Mas eu não sei tocar violão também não. Mas volta e meia a gente senta lá em casa e um toca, outro bate, outro canta, outro ri. A gente erra a letra da música, dá risada junto. E eu garanto para você que isso funciona muito. Isso estreita o laço de você ficar com teus filhos. Isso vai aproximar você dos seus filhos. Conforme você começar a orar com teus filhos, dê as mãos, faça culto doméstico. A nossa igreja é uma igreja que ela trabalha muito com família. O nosso pastor, ele é preocupado com família. Valorize isso. Assista aos cultos de família. Participe. Ore pelas famílias da nossa igreja. Sabe? Se você é adulto e está longe do teu pai, liga. Manda mensagem, faz surpresa. Faz uma surpresa. Mas, irmã, eu não tenho dinheiro, leva para tomar um picolé. Para chupar um picolé, para tomar um açaí. Fala: pai, vem cá, vamos ali. Vamos dar uma volta só nós dois. Mãe, vamos ali dar uma volta? Leva tua mãe para tomar um açaí. Não gosta de açaí? Toma um sorvete, toma um refrigerante. Não é tão caro assim, amados. Qualquer um pode fazer. Mesmo em minha pandemia, Deus nos permite esses luxos. De sair para tomar um açaí, bater papo, conversar. Vai numa praça, senta. Joga um dominó. Algo que vai te aproximar. Pergunta sobre a sua infância. Eles adoram contar sobre a infância. Meus pais adoravam. Meu pai adorava contar as traquinagens de infância. Pergunta sobre a traquinagem, sobre o que você fazia. Isso vai criar um diálogo. Ouça, dê atenção, pare, olhe nos olhos. Isso faz muita falta, amados. Isso faz muita falta e isso vai fazer muita diferença na sua vida. Nós vamos tentar fazer você entender
O quanto isso é precioso. Não pensa em presente agora não é nem mais Natal, né? De Ano Novo, né? De aniversário. Não pensa nisso, não. Pensa de passar um tempo junto. O Ano Novo vem aí, sabe? O Réveillon vem aí, né? A comemoração da virada do ano. Então, comemore com a tua família, dê valor à tua família, passe com eles. Ah, mas faz não sei quanto tempo que eu passo só com os meus amigos. Hora de mudar. Passe com teus pais, valorize os teus pais. Minha mãe é chata e mãe Eugênia, você não faz ideia. Dudu tá aqui balançando a cabeça que é. Minha mãe é chata que você não faz ideia. É, mas é sua mãe. Você vai sentir falta. Hoje, amados, eu não tenho meu pai nem a minha mãe do meu lado. E eu sei o quanto faz falta. O quanto faz falta você pegar um telefone e poder ligar. Então, se você tem, aproveita. O Senhor te proporcionou isso. O Senhor te proporcionou pessoas que foram a sua vida inteira direcionada para amar você. Direcionada para você não se sentir sozinhos. Ah, mas eu não fui criada pela minha mãe, nem sei quem é meu pai. Mas alguém te criou, não criou? Alguém estava com você, não foi? É uma tia? É uma mãe adotiva? Então, meu amado, minha amada, se você aprender a administrar o seu tempo, você vai ver que não é quantidade, é qualidade. Vai para a cozinha dela, faça um bolo. Compra massa pronta, faz. Chama para a cozinha. São pequenos prazeres que vai estimular a união da sua família. Agora, vamos falar sobre umas pessoas que não conseguem perdoar os pais. Que tem ressentimento. Algo aconteceu na minha infância, ou na minha adolescência, ou na minha vida, que me fez perder o referencial, me fez não perdoar, me fez ter ressentimento do meu pai e da minha mãe. E agora, irmão, o que eu faço? O que eu faço em relação a isso? Primeira coisa, amados, a oração do Pai Nosso, ela ensina que nós temos que perdoar para ser perdoado. Ela fala que você precisa perdoar para ser perdoado. E perdoar não é um sentimento, ao contrário do que o mundo diz. Perdoar é uma decisão. Primeiro você decide perdoar. E quando você decidir perdoar, automaticamente o Senhor vai poder trabalhar, você vai dar liberdade para o Senhor trabalhar dentro de você. E quando o Senhor começar a trabalhar, vai vir o sentimento. Então, se você tem algum ressentimento com seu pai ou com a sua mãe nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que não consegue, que está dizendo aí nessa live aí, não estou conseguindo perdoar, irmã. O meu pai fez algo terrível, é porque você não sabe. E até hoje eu não tive coragem de contar para ninguém. Até hoje eu não tive coragem de contar para ninguém o que meu pai fez ou o que minha mãe fez. Ou aquela pessoa que me criou, que eu tinha como mãe, que eu tinha como pai. E essa pessoa, eu não consigo mais olhar na cara dela, eu se trato muito mal, porque eu tenho raiva dela. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você que tem esse ressentimento. Que tem essa dor dentro de você te consumindo. E que te impede de ser um bom pai ou uma boa mãe. Porque você fala assim, eu não recebi. Eu não sei o que é amor. Ninguém me deu amor. Eu não sei dar amor. Eu não sei amar os meus filhos. Eu não consigo. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, na autoridade do seu nome, Jesus Cristo, eu peço. Vai de encontro ao coração desse irmão e dessa irmã, que está, meu Pai, nesse momento, Senhor, com ressentimento dos pais. Com ressentimento, Deus amado, Deus querido, daquele que criou. Com ressentimento, Pai, muitas das vezes até mesmo do filho, porque o ofendeu, porque o magoou. Ou, Pai amado e Pai querido, é até mesmo o filho que está, Senhor Jesus, adolescente, criança, e que está magoado, ferido,
por algo que foi feito ou foi falado, Senhor, por seus pais. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, toma conta desse coração agora. Vai quebrando, Pai amado e Pai querido, toda a armadilha a qual Satanás colocou. Vai quebrando, Pai amado e Pai querido, toda a falta de perdão. Vai tirando, Pai amado, tudo aquilo que impede, Deus amado, Deus querido, essa pessoa de amar o Pai e a Mãe novamente. Pai, que esse amor, Senhor, se assim for preciso, Pai, renasça no coração dessa pessoa nesse momento. Pai, que essa pessoa sinta, Pai amado e Pai querido, o desejo de perdoar. Pai, que ela venha, Deus amado, Deus querido, perdoar de maneira sobrenatural, Pai. E que nenhuma raiz de ressentimento, nenhuma amargura, Pai amado e Pai querido, venha, Senhor, estar no coração dessa pessoa. Pai, não importa se ela foi abusada, se algo, Pai amado e Pai querido, aconteceu. Não importa se ela foi deixada, se ela foi abandonada, Pai. O Senhor é um Deus que é capaz de curar todas as feridas. Pai, vai de encontro ao coração dessa pessoa nesse momento. Que ela receba, Deus amado, Deus querido, a unção, Pai, a qual vai fechar essa ferida. E Deus amado, Deus querido, venha renovar, Senhor, o coração dessa pessoa. E que ela venha fazer, Pai amado e Pai querido, tudo novo. E que o Teu Espírito Santo, Pai, venha abraçar, Deus amado, Deus querido, essa pessoa. Pai, eu oro também por aquele, Pai, que assim como eu, não tem mais o seu pai e a sua mãe viva. Deus amado, Deus querido, que essa pessoa, Pai, embora não tenha o pai e a mãe viva, venha amar os Teus filhos, Deus amado, Deus querido. Venha se dedicar aos Teus filhos, ensinando assim a Tua palavra. Para que, Deus amado, Deus querido, a Tua palavra venha se cumprir, Pai, na vida dela. Que ela venha ser abençoada, Pai amado e Pai querido. Porque a Tua palavra fala, Deus amado, Deus querido, se nós obedecermos, Pai. Se nós obedecermos, se nós ouvirmos a Tua palavra e não endurecer o nosso coração, Pai, as Suas bênçãos nos seguirão. Então, Deus amado, Deus querido, eu oro por todas as famílias nesse momento. Eu oro, Pai amado e Pai querido, por todas as famílias da comunidade cristã. Eu oro, Pai amado e Pai querido, por todas as famílias que estão nos ouvindo, Pai, representado nessa live. Eu oro, Pai amado, por quem não vai assistir hoje, mas que algum dia vai ouvir, Pai, essas palavras. Eu oro por essa pessoa também. Que essa oração, Deus amado, Deus querido, venha alcançar todas as pessoas, todas as famílias da terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, semana que vem nós vamos ter a terceira parte desse estudo. Eu peço para você que ouviu o estudo e pode compartilhar, pode apresentá-lo a uma amiga, a uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. Para vocês que não conhecem a palavra de Deus e quiserem aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, procure uma igreja mais próxima. Nós ficamos na Manuel Botelho 46, em Guaratiba, mas não precisa ser na nossa igreja não, pode ir para outra igreja. E fala, olha, eu vi uma live e eu quero aceitar Jesus. E aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar para terminar? Senhor, obrigada, Pai amado e Pai querido, por toda a palavra que foi dita aqui. Senhor, que todas as pessoas que ouviu, Pai, essa palavra, Senhor, venha, Pai amado e Pai querido, amadurecer cada dia mais, Senhor. Que venha, Pai amado e Pai querido, estar, Senhor, nos Teus caminhos, nos Teus propósitos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Essa obra é de Deus e ela não vai parar. Em nome de Jesus. Amém.